Então, o tema da noite de hoje é Jesus, o bom pastor. Isso está em João, capítulo 10, versículo 1 a 24. Lembrando que amanhã, dia 18 de abril de 2020, nós estamos comemorando 163 anos do Livro dos Espíritos. Esse livro foi lançado em 18 de abril de 1857. Um livro que traz para nós toda a doutrina espírita, todas as informações que os imortais nos deram e que servem de estudo contínuo para todos nós que seguimos a doutrina espírita. E devemos então fazer uma homenagem a esse livro, né, que tem 163 anos de existência. Esse trabalho que foi feito por Kardec, a codificação espírita, está toda contida no Livro dos Espíritos. Esse livro traz a doutrina nos seus aspectos filosóficos, religiosos e científicos. Não custaria nada lembrar os grandes postulados da doutrina espírita. O primeiro deles fala a respeito de Deus. Deus que é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus que criou o universo que abrange tudo o que existe, os seres inanimados e animados, materiais e imateriais. Todos os seres materiais constituem um mundo visível, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Então, um dos postulados da doutrina espírita é que nós temos o mundo material, onde nós estamos vivendo como encarnado, e o mundo espírita ou mundo espiritual. Ainda dentro do estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos verificar que ele nos ensina que o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e que sobrevive a tudo. Já o mundo corporal, onde nós estamos encarnados, é secundário. Ele poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita. Então, para nós espíritas, a gente aprende a não valorizar tanto o mundo material. Aprende a valorizar um pouco, né, ou bastante, o mundo espírita, que é o mundo para onde a gente vai retornar depois do nosso desencarne. Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu a lei do progresso. Então, todos nós somos espíritos formados e que evoluíram e que se desenvolveram e chegaram a um certo grau de desenvolvimento. Então, isso nos permite encarnar como espécie humana, não é? Então, a espécie humana é a espécie que permite a encarnação de espíritos que têm o livre-arbítrio, o diadema da razão, mas isso nos torna responsáveis por nosso destino. À medida que a gente recebe esse dom de decidir o que é melhor para nós, decidir o melhor caminho que devemos seguir, aumenta o nosso grau de responsabilidade. E todo espírita sabe que, embora a gente não possa modificar o nosso passado, nós podemos mudar o nosso futuro. Se a partir desse momento nós começarmos a praticar a lei de amor e de caridade. Esse é mais um postulado da doutrina espírita que nos apresenta o Livro dos Espíritos. Também ele nos ensina que a alma é um espírito encarnado. E o nosso corpo físico é apenas um envoltório
Então, nossa constituição como encarnados, ela pode ser dividida em três partes: o corpo material, semelhante ao dos animais, e que tem uma certa dose de princípio vital. Enquanto tiver essa energia, esse princípio vital, nós teremos a vida, a vitalidade no corpo material. A segunda parte é a alma, o ser imaterial, que é o espírito encarnado nesse corpo material. E o terceiro é o laço que prende a alma ao corpo, que é o perispírito. Nesse perispírito ficam gravadas todas as nossas decisões, os nossos acertos, os nossos erros, como uma fotografia. Então, a gente, quando considera o homem, a gente considera o corpo físico, o perispírito e a alma encarnada. Quando desencarnamos, nós deixamos o corpo e a nossa alma volta ao mundo dos espíritos, onde ela deve ficar um período, né, mais ou menos longo, se preparando para uma nova existência. É claro que na forma de espírito errante, pode aprender muita coisa, pode evoluir, pode fazer cursos, mas a necessidade da vida material se impõe em certo tempo. E esse espírito errante apresenta a necessidade de reencarnar. E ele reencarna novamente. E assim nós estamos nesse ciclo de encarnações na Terra até o momento em que nosso espírito atinge um certo estado de perfeição, que nós podemos deixar de encarnar na Terra. Então, o espírito tem que passar por muitas encarnações, né? Então, todos nós somos espíritos velhos, né? Espíritos já que temos uma bagagem que trazemos de outras vidas, né? Temos muitas existências passadas e que teremos ainda outras, porque nós ainda não estamos perfeitos. E essas existências poderão ser mais ou menos aperfeiçoadas, né? Quer na Terra, quer em outros mundos. E o que a gente fizer nessa vida presente vai determinar o quanto essa encarnação futura vai ser mais aperfeiçoada ou não. Ainda dentro dos postulados da doutrina espírita, ela nos diz que os espíritos nos rodeiam, estão à nossa volta, estão ao nosso redor. E eles podem se comunicar conosco, né? Esse é um dos postulados da doutrina espírita. E essas comunicações, elas podem ser ocultas ou ostensivas. Eles nos influenciam, o nosso pensamento, a nossa ação, e essa influência boa ou má vai ser exercida sobre nós a todo tempo. Já as comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra, ou outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns, que lhes servem de instrumentos. Então, a doutrina espírita nos ensina que o mundo espiritual pode entrar em contato conosco, né? E pode nos ajudar, pode nos orientar e pode nos influenciar. Uma questão que é muito importante dentro da doutrina espírita, que está dentro do Livro dos Espíritos, é sobre a reencarnação, que diz que a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea pode acabar de depurar-se. Isso está na questão 166 do Livro dos Espíritos. Como que ela pode se depurar? Sofrendo a prova de uma nova existência. Nessa mesma questão, ainda continua assim: como realiza essa nova existência? Será como pela sua transformação como espírito? E os imortais nos respondem: depurando-se
a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Pois é, no mundo espiritual, nós, como espíritos, podemos progredir, podemos fazer cursos, podemos nos preparar, tomar resoluções importantes para as nossas novas existências, né? Mas nós necessitamos da prova da vida corporal para esse aperfeiçoamento. O Livro dos Espíritos também nos ensina que a alma passa por muitas existências corporais, ainda nessa pergunta. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, a reencarnação é uma realidade, está bastante explicada, né, de uma forma clara, que a gente passa por muitas existências corporais. Ainda como princípio da doutrina espírita, né, nessa mesma questão, continua assim: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente, é a resposta dos imortais. Bom, o dogma da reencarnação, ele se funda na justiça de Deus, na revelação incessante, pois o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, é bem claro, né, no Livro dos Espíritos, né, a confirmação da justiça da reencarnação. Mas dentro de tudo isso, da doutrina espírita, como a gente deve entender Jesus e seus ensinamentos dentro do contexto geral da doutrina? É possível o espiritismo sem Jesus? É claro que não, não é? A doutrina espírita, como nos foi trazida pela revelação, nos diz o seguinte, que a doutrina espírita tem um braço que é a religião, que nos leva até Deus, não é? Esse braço aqui de cima que nos comunica com a espiritualidade. A doutrina espírita é a filosofia de vida. O Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que é um livro de filosofia de vida mais completo que existe. E ele é ciência também, porque nos ensina a ciência do mundo espiritual, as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. Por que Jesus é considerado bom pastor? Para nossa reflexão, essas perguntas nós vamos tentar responder. Por que Jesus é considerado bom pastor? Qual a missão de Jesus relativa ao planeta Terra e à sua humanidade? Qual o significado da afirmação de Jesus? Eu e o Pai somos um. Por que Jesus afirmou que no futuro haverá um só pastor e um só rebanho? Que ovelhas somos? Jesus mesmo se afirmou como bom pastor. Jesus utilizava de uma linguagem simples, apropriada àquele povo a quem ele se dirigia. Naquela época havia muitos pastores, muitas pessoas que viviam da terra, dos animais, e viviam ali de uma maneira simples, não é? E essa linguagem de Jesus era para atingir todas as pessoas. Então Jesus dizia assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Nada mais justo que um pastor com suas ovelhas, que ele seja conhecido por elas, né? Que ao seu chamamento as ovelhas o atendam. E Jesus, como um bom pastor, já adiantava aqui
e preparava os homens para aquilo que seria o seu sacrifício no Gólgota, porque ele, como bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Isso está em João 10, 11 a 14. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, nós somos as ovelhas de Jesus, né? Nós temos que segui-lo. Ainda existem muitas ovelhas que não são do Cristo, mas que ouvirão o Mestre e o seguirão. Jesus diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um só rebanho e um só pastor. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então vocês vejam, meus irmãos, que o chamamento de Jesus já acontece há muito tempo. Quanto tempo Deus espera que a gente acorde para a vida verdadeira? Né? Quanto tempo Jesus espera que a gente entre para o aprisco dele, que a gente se torne uma de suas ovelhas? Por que Jesus é considerado o bom pastor? Jesus é o Espírito perfeito, modelo que Deus deu aos homens para seguir. Ele é o governador do planeta Terra. Ele participou da criação e constituição desse mesmo planeta e o responsável por conduzir a humanidade à perfeição. Então vocês imaginem que Jesus, na sua perfeição, quando ele reuniu os elementos necessários à formação do nosso planeta Terra, isso há bilhões e bilhões de anos atrás, ele já era um espírito perfeito. Os mundos em que Jesus evoluiu já viraram poeira, né? Então, a evolução de Jesus se perde na noite dos tempos. Jesus é o nosso irmão maior, o Espírito perfeito, o modelo que Deus nos enviou para que o seguíssemos. E Jesus é a porta do aprisco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem abre, ilumina a inteligência e conduz o espírito à morada do Pai, à perfeição. Então, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que caminham nas pegadas do verdadeiro pastor, praticando o quê? A moral que ele nos ensina, pelos exemplos, pelo amor, pela caridade e renúncia de si mesmo. Vão encontrar o caminho do Salvador e adentrar pela porta estreita que leva à perfeição. Então, se a gente praticar a lei do amor, a lei de caridade e de justiça, nós estaremos seguindo a Jesus. A missão de Jesus relativa ao planeta Terra e à sua humanidade, Deus concedeu a Jesus essa missão. Concedeu a Jesus a autoridade plena e completa sobre o planeta e a humanidade terrena. Concedeu a ele a missão de conduzir todos os homens à perfeição, pela prática da pura moral que ele nos ensinou e exemplificou. Esse é o objetivo e a grandeza da missão de Jesus.
o significado da afirmação de Jesus? Eu e o Pai somos um. Isso levou os homens a interpretar Jesus como Deus, ou sendo parte de Deus, né? Essa afirmação deu origem a muitas controvérsias, né? Estimulou a crença na divindade de Jesus. Na verdade, nós espíritas acreditamos que essa é uma absoluta integração de pensamentos entre Jesus e o Pai eterno. Como ele disse, o Pai está em mim e eu no Pai. Nós, os espíritas, consideramos Jesus como o médium de Deus. E Jesus afirmou ainda para todos nós que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor. Com a profecia de que na terra haverá um rebanho e um pastor, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única, em que a gente adorará o Pai na natureza, sem se preocupar com templos, e adoraremos o Pai em espírito e verdade. Isso está na Gênesis, capítulo 17, item 32. Aos poucos, a humanidade está evoluindo para uma crença única. Um dia chegaremos lá. Muitas religiões têm em comum a parte moral, que não é diferente entre as religiões. Então Jesus disse: Amém, amém vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João 10, versículo 7. Então nós vamos ler agora uma mensagem de Emmanuel sobre esse assunto. O mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Então, esse é um problema. A gente tem que escolher o caminho que a gente vai seguir, a porta por onde a gente vai adentrar. Muitos batem a porta da riqueza, amoedada, e depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Quantos de nós não ficamos preocupados excessivamente em acumular moedas, acumular riquezas, coisas materiais, esquecendo-se da vida espiritual? Depois acordamos encarcerados, né, nos tormentos da usura. Então, esse não é o caminho que a doutrina de Jesus ensina. Nós espíritas temos que aprender a ser mais desprendidos das coisas materiais. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Então, quantos não vão atrás do poder, né, do poder de mando, do prestígio político, e acabam depois, no futuro, né, em sofrimento, porque não souberam utilizar essa concessão que lhes foi dada. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Então, muitos de nós vão atrás, né, dos prazeres terrestres, esquecendo-se de que essa existência ela tem uma finalidade. A finalidade maior da existência é o aprendizado, é o estudo, é praticar o bem, é cumprir com os deveres e as obrigações do dia a dia, sem se preocupar demais com as coisas materiais.
No momento em que a gente esquece disso e se entrega à ilusão, ilusão dos prazeres terrestres, ilusão da droga, ilusão do sexo, e esquecendo-se do verdadeiro sentido da existência, a gente vai se encontrar perdido, né? E sem saída na aflição da morte. Entretanto, gente, o Cristo é a porta da vida abundante. Então, nós temos que escolher a porta de Jesus, do aprisco das ovelhas. Com ele, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Então, à medida que a gente aceita a existência como como um aprendizado e como um serviço em favor do nosso próprio crescimento, em favor do nosso próprio progresso, a gente está no caminho certo, o caminho com Jesus. Vê, pois, a porta que recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então, meus irmãos, nós que buscamos o aprendizado na doutrina espírita, temos que aprender que Espiritismo com Jesus nos leva ao caminho da perfeição. E que Espiritismo sem Jesus, Espiritismo apenas do fenômeno, apenas da comunicação, sem termos Jesus no coração, não nos traz esse caminho de libertação. A bibliografia consultada para essa palestra está aí,